Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Devemos não apenas ouvir a palavra de Deus, mas também praticá-la. Meus irmãos, o nosso dever de nos submeter à palavra de Deus é tão puro e verdadeiro, e é necessário para nós, porque é fundamental, como cristãos, na vida do cristão, ele ouvir a palavra e praticar. E aqui estão alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. Por exemplo, obedecer a palavra de Deus. Devemos não apenas ouvir, mas também praticá-la. João capítulo 14, versículo 15 diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Essa é uma palavra que chama muito a atenção. Se nós amamos ao nosso Deus, temos que guardar os seus mandamentos. Louvado seja o santo nome do Senhor. É o que está escrito em João 14, 15. A obediência à palavra de Deus é uma admoestação de amor por Deus, para que nós possamos nos submeter à autoridade de Deus, para que a gente tenha esse coração aberto para ouvir, guardar no coração, submeter-se à autoridade de Deus. Romanos 13, 1 a 2, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, algumas foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, esta é a prova de que devemos nos submeter à autoridade de Deus pela sua palavra. Devemos estar sempre submissas às autoridades estabelecidas por Deus. Por exemplo, que nós vemos aqueles que estão na igreja como pastor, aqueles que estão em eminência, que são governadores, que são autoridades, todas que estão colocadas por Deus. Guardar a palavra de Deus, conforme diz no Salmo 119, versículo 9, um coração deve ser purificado, porque diz a palavra: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A palavra de Deus é a nossa guia para viver uma vida pura e santa. Assim diz no Salmo de número 119, versículo 9, o purificar o caminho do jovem. Está sempre ele observando conforme a palavra de Deus, para que viva uma vida submissa à vontade de Deus. Jesus falou isso em Mateus 6 e 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, devemos buscar a vontade de Deus e nos submeter a ela, para que Deus possa realizar grandes obras em nossas vidas. Meus irmãos, esses versículos bíblicos nos lembram de que nos submeter à palavra de Deus é fundamental para viver uma vida que agrada a Ele. A pergunta que surge: qual religião devemos seguir, já que eu tenho que seguir os passos do Senhor? Aí algumas dizem, religião não salva. Concordo plenamente, religião não salva. Agora, seguir a Cristo é muito importante. E aqui nós temos alguns versículos também que mostram, que falam sobre isso. Por exemplo, João capítulo 4, versículo 23 a 24, nos mostra a religião verdadeira. Porque mesmo você, sendo seguidor de Jesus, não pode dizer que não é um religioso. Porque essa é a religião. Dentre tantas falsas religiões, existe a verdadeira. A religião verdadeira. João capítulo 4, versículo 23 a 24. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, a religião verdadeira é
adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, religião não salva, mas você, quando aceita Cristo, quando lê a palavra, quando segue algum ponto bíblico para que possa adorar a Deus, você se torna um religioso. Então essa é a religião pura, servir ao Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor, porque você tem que ter a fé em Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, também não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Porque a fé em Jesus Cristo é a única forma de salvação. Se nós apenas fizermos a leitura da Bíblia, nós aprendemos muitas coisas, nos tornamos até mais sábios, mais entendidos, felizes. Mas tem uma coisa que você não consegue, é a fé. Porque Jesus disse que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é lendo a Bíblia, mas ouvindo. Por isso que nós observamos aqui que a palavra do Senhor nos diz em Tiago 1:22, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve a palavra, aumenta em seu coração a fé. Aí você, com aquela fé em Cristo, tem o temor, tem o prazer na alma de submeter-se à vontade de Deus. E então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é o caminho para a vida eterna. A palavra de Deus é a verdade. Santifica-os pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. João 17:17. A palavra de Deus é a verdade e a nossa guia, o que nos dirige à pátria celestial. Tem pessoas que dizem: mas o homem pecador não sobe aos céus. Sobe. Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e crê em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou vos preparar lugar. Quando eu preparar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde é a casa do Pai? Nas alturas, lá do céu. Ele foi preparar lugar para quem? Para aqueles que acreditam. Agora, para quem não acredita, ele não sobe. Mas para aquele que aceita e acredita, esse com certeza, o diabo querendo ou não, você vai, meu irmão. Porque você aceitou a Cristo. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que não me confessar, eu também não o confessarei. Então, se você confessa, é claro que seu nome vai ser escrito no livro da vida. E a palavra de Deus nos diz que aquele que não foi escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, para isso, é necessário você estar numa congregação, confessando o nome de Jesus, pois diz a palavra de Deus que a igreja do Senhor é uma igreja viva, sem mácula, uma igreja pura, que ele comprou com seu precioso sangue, e tudo que a igreja ligar aqui na terra é ligado no céu. Porém, a sua igreja desligar aqui na terra é desligado no céu. Mateus capítulo 16, versículo 16 ao versículo 20. Não são palavras de pastores, palavras de alguém que seja religioso, mas é uma palavra viva, ativa, traz ao homem esse interesse de ingressar nos céus pelo poder de nosso Deus. E nós estamos chamando a sua atenção para isso. Não há outro caminho. Atos capítulo 10, 43, quando Pedro falava na casa de Cornélio, o qual era um homem bom, era um homem que orava, um homem que fazia tudo de bom, até que subiu à memória de Deus as suas esmolas, as suas orações, aquilo que ele fazia de bom para as pessoas. E Deus agora ficou incomodado com Cornélio, ao ponto de mandar um anjo na casa de Cornélio. Diz a palavra de Deus, 10 de Atos dos Apóstolos, desde o versículo do início, toda a história, mas chegando no versículo 43, nós encontramos dentro da palavra de Deus que Pedro veio ao encontro de Cornélio, porque o anjo de Deus foi a ele. O Senhor te envia à casa de Cornélio. E ele foi.
Ao chegar lá, ele começa a falar a palavra de Deus. Quando ele fala a palavra de Deus, ele, resumindo tudo, disse: deste dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Não há outro caminho para a salvação senão por meio de Jesus Cristo. Por essa causa, meus amados irmãos e amigos que estão à nossa escuta, é que nós nos preocupamos de estar sempre levando até você a palavra de Deus, para que você acredite, você aceite e tenha fé. Esses versículos que nós acabamos de ler nos mostram que a religião verdadeira é seguir a Jesus Cristo e viver de acordo com a palavra de Deus. Se o homem não se submeter à vontade de Deus, se ele não confessa a Cristo, se ele não se santifica pela palavra, como ele pode subir aos céus? Jesus morreu por você, mas ele nos dá aqui o caminho. Ele quer que você siga os seus passos. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu sou conhecido delas e elas me conhecem. Então, meus irmãos, como é que o homem pode chegar à presença do Pai sem ter confessado Jesus? É claro, você não é apenas um religioso. A religião não salva. Mas quando você aceita a Cristo, tem a religião verdadeira. Qual é? Aquela que você adora a Deus. Como nós já falamos, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Então, a religião verdadeira é adorar em espírito e em verdade. Essa é a religião verdadeira. Seja um homem abençoado, salvo, com o seu nome escrito no livro da vida, e tenha paz, para que você possa ter muita paz, muita bênção dos céus. É necessário confessar o nome de Jesus Cristo e ter paz consigo, com sua casa, com seu lar, com a sua família, seus vizinhos, com toda a sociedade, para que você tenha paz. Você tem paz consigo, mas lembrando que, enquanto você tem paz consigo, o mundo lhe aborrece. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então você tem paz porque você tem Jesus, mas não quer dizer que você não sinta algumas pessoas que às vezes até lhe desprezam. Pode acontecer o desprezo, pode acontecer alguma coisa ao contrário, mas você é feliz porque tem Jesus no coração. Querido Deus e Pai que está no céu, te peço em nome de Jesus, vem nos abençoar cada dia, meu Pai, nos fortalecer na sua graça e no seu amor. E faça grandes obras na vida daqueles que nos ouvem. Te peço e agradeço em nome de Jesus.